Você sabia que Raposo Tavares e Fernão Dias Pais, hoje nomes de rodovias, já foram vereadores na Câmara Municipal de São Paulo? Você sabia também que em 1720 a Câmara Municipal de São Paulo funcionou em cima de uma cadeia? No mesmo ano, se mudou para um outro prédio, onde também funcionava um açougue. Curiosidades. Todas estas curiosidades e muitas mais você vai encontrar no Centro de Memória da Câmara Municipal de São Paulo. E quem vai dar esses detalhes para a gente é o Birajara de Farias Prestes Filho, representante do Centro de Memória e supervisor do arquivo da Câmara Municipal de São Paulo, que está com a gente. Tudo bem, Birajara? Prazer em tê-lo aqui, viu? Tudo bem, é um prazer participar dessa conversa. Desde quando nós temos registros históricos, documentos na Câmara Municipal de São Paulo? A Câmara Municipal de São Paulo é uma das instituições mais antigas que nós temos no Brasil. As câmaras municipais no Brasil, elas formaram a administração no período colonial. E a Câmara de São Paulo, ela se formou em 1560. Então, desde esse período, existem registros que falam sobre a história da municipalidade, da Vila de São Paulo, até os dias de hoje. Aqui na Câmara, no prédio da Câmara, nós temos documentos desde o final do século XIX. Como eu disse, os mais antigos, do século XVI ao XIX, estão no Arquivo Histórico Municipal de São Paulo. Agora, os documentos, desde meados do final do século XIX, quando foi criada a prefeitura, em 1898, esses documentos da Câmara permaneceram com a Câmara e estão conosco até hoje. E tem os projetos de lei de 1948 para frente, que formam um volume muito grande de material sobre a história política de São Paulo e sobre a história da cidade de um modo geral. Porque toda a história de São Paulo, de maneira ampla, ela passa pela Câmara, nos debates, nas discussões que são feitas aqui. A ideia do Centro de Memória foi reunir trabalhos que são desenvolvidos por diferentes áreas, desde a área de TI da Câmara, a área de recursos humanos, mas especialmente a Secretaria de Documentação, que é formada pelo setor de documentação do Legislativo, pela Biblioteca e pelo Arquivo, são 3 unidades que formam a Secretaria de Documentação, e pelas áreas de comunicação também. Todas essas áreas, elas produzem materiais históricos. O caso da Secretaria de Documentação preserva esses materiais e disponibiliza esses materiais, essas fontes originais e essas fontes secundárias também. Agora, como é que a população de São Paulo, aquelas pessoas interessadas em conhecer a história, podem acessar essas informações? O site do Centro de Memória, que é um site que nós estamos trabalhando com essas informações, que reúne ali os materiais da revista Apartes, que falam sobre a história de São Paulo, reúne biografias de ex-vereadores, que à medida que essas biografias vão sendo produzidas, são inseridas no site. Ali estão também bases de dados dos documentos históricos, desses documentos a partir de 1898. Existe também, é possível acessar ali no site as atas e os anais da Câmara, Puxa vida, que são uma fonte preciosa. Desde 1562, esse material transcrito, até 1904, era no formato de atas, e a partir de 1904 começou o trabalho de taquigrafia da Câmara, que é o registro do discurso completo dos vereadores. E é muito curioso, é bem interessante ler um pouco dessas discussões que aconteciam no passado, e a gente percebe as diferentes opiniões, os diferentes projetos para a cidade, os projetos que acabaram prevalecendo em detrimento de outros, figuras curiosas, vereadores com posições bem interessantes e diferentes. E, enfim, várias pessoas que passaram por aqui e que deixaram seus relatos, seus registros, né? E essa história que ainda precisa ser redescoberta, porque
nós temos uma visão panorâmica dessa história, mas à medida que nós vamos entrando nos detalhes, vamos descobrindo histórias de vida, posições sobre os problemas da cidade, a defesa de direitos. Então, é muito interessante pensar a história da Câmara nessa perspectiva. E isso é muito estimulante. Eu acho que é parte da democracia a gente acompanhar esses debates, essas discussões, os projetos que são aqui apresentados, né? Sem dúvida. Preservar a história e a cidadania. Exatamente. Pode ter certeza.